Paz, shalom. Deixo vocês aqui com esse verde lindo, maravilhoso, só que tá no sol aqui, tá muito quente, aqui tem sombra. Amém, glória a Deus. Já peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo, também no Facebook. Acompanhe as leituras do Evangelho, o Evangelho de João é maravilhoso. Também tem a carta aos Romanos, que é bênção pura de Deus para nos ensinar, ok? Vamos começar hoje a segunda parte do capítulo 9 de João, do Evangelho de João, apóstolo, ok? Lindo, maravilhoso. Esse Evangelho é uma bênção. Vamos lá. Começa assim, começar o versículo 21. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ok? Então, aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor Jesus curou um cego de nascença no templo, foi um alvoroço. Os religiosos ficaram desesperados, tentando apagar aquele feito a todo custo. Sabe por que hoje muitas pessoas não fazem mais milagres? Muitos cristãos não fazem milagres? Porque eles ficam, como se diz? Porque os cristãos de hoje, eles ficam com medo, né? Preocupado com os fariseus, né? Os cristãos de hoje ficam muito preocupados com os fariseus, os saduceus, os religiosos, sabe? Sabe aqueles religiosos que ficam olhando tudo que você faz para criticar? Gente, isso é muito feio. É sério, gente. O pastor lá pode tiver o defeito que ele tiver. Tem que ter alguém com autoridade para chegar nele e falar. Não é assim agora todo mundo ir para a internet gravar um vídeo. E as pessoas dizem que estão pregando evangelho. Elas estão na internet falando mal dos outros, denunciando o sistema X, falando mal dos outros, fazendo fofoca dos outros. E diz que está perseguido. Dizem até que estão sendo mortos porque está fazendo a obra de Deus, entre aspas, né? Porque fofocar, ficar falando de sistema, fofocar, ser fofoqueiro, falar mal dos outros. Gente, isso aí não é fazer a obra de Deus, não. Gente, isso não tem nada a ver com o que os apóstolos faziam. O que tem por essas internet, ok? Apóstolo Paulo, ele tinha as igrejas que Deus deu para ele. E quando ele tinha que entrar, mandar uma carta ali para alertar o povo, ele mandava, porque era a igreja que Deus tinha dado para ele. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas ficam assim, não faz igreja nenhuma, tipo, não cria, não prega o evangelho, não cria um grupo para servir ao Senhor. E vai para a internet só falar mal dos que já tem os grupos, que já tem suas igrejas. Vai só falar mal. Mas a pessoa mesmo, ela não tem ali alguém que ela tá... Não é pela internet não, gente. Pela internet é fácil. Ok? Pela internet o que a gente pode fazer é pregar o evangelho, pregar o que está escrito na Bíblia. Agora, conviver com as pessoas, gente, é outra coisa. É outra coisa. Ok? Eu estou em uma outra nação que eu não consigo nem falar a língua direito. Eu falo mais ou menos, como diz. Eu tento até pregar a Bíblia, porque quando você prega a Bíblia, você se sente mais segura, porque você fala para a pessoa, olha, aqui está o versículo, aqui está a referência, pega e lê. Porque a gente mesmo falando, às vezes a pessoa não vai nem entender a gente falar. Mas mesmo assim eu quero continuar, com a graça de Deus, pelo menos lendo a Bíblia.
pelo menos ler na Bíblia. É o mínimo que a gente pode fazer, gente, é ler a Bíblia na internet. Para quem vai ouvir, é o mínimo. Ok? Então vamos continuar a leitura, vamos começar já. Deus seja louvado. Então o apóstolo João que escreveu aqui, ele estava falando sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha curado, foi isso que eu falei. Talvez por medo dos fariseus, dos religiosos, dos críticos, hoje em dia a pessoa nem crê mais nos dons de cura, né? Dificilmente você vai ver alguém, ainda quando aparece alguém que tem o dom de curar, ainda aparece outros falando mal. O Senhor Jesus ali curou o cego de nascença, que só o Messias podia fazer isso. Nossa, eles queriam esconder aquilo, se eles pudessem tirar aquilo da história, mas até hoje ela está sendo pregada, 2000 anos, pão e glória no nome de Jesus. Então vamos lá. E aí eles foram lá falar com os pais do rapaz, que era cego. Eles queriam saber se aquele rapaz era filho mesmo daquela família. Como é que agora... Porque, gente, era uma cura impossível, gente. Era impossível, não tinha. Era impossível do impossível. Provavelmente aquela pessoa ela não tinha nem sequer olho. O Senhor Jesus criou olho para ela. Que era de nascença, todo dia que ela não tinha olho. Alguém já parou para pensar nisso? Mas vamos à leitura da palavra. E aí foram falar com os pais. Aí vão ver a resposta dos pais. Seus pais disseram isto porque temiam. Quando aqui fala no 21, né? No 21 os pais do rapaz falam, mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhes tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe mesmo e ele falará por si. Por quê? Porque os pais estavam com medo. Aqui é escrito, ó. Seus pais disseram isso porque temiam, tinham medo dos judeus, aqueles religiosos, ok? Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, o Messias, o Mashiach, fosse expulso da sinagoga. Okay? Hoje diz que tem umas sinagogas messiânicas por aí, mas elas não pregam o evangelho como o evangelho realmente é não, viu? E nem a nova aliança. Porque quando as pessoas querem agradar os religiosos, gente, ela não vai pregar o verdadeiro evangelho, gente. Porque se você for pregar o verdadeiro evangelho, você vai incomodar os religiosos. Então as pessoas vai pregar outras coisas. Para quê? Porque quer agradar os religiosos. Mas Cristo nos chamou para pregar a loucura da cruz como o apóstolo Paulo fazia. Vamos continuar? Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então eles queriam tanto denegrir a imagem do Senhor Jesus, tanto, que ele falou para o rapaz, não é para você dar glória para ele, não. Era uma inveja que tinha do Senhor Jesus, tão grande. Ai, peraí, deixa eu firmar aqui o celular, que a página saiu aqui. Ai, misericórdia, Deus é mais. Até a página saiu aqui. Que se toca com o dedo em cima da tela. Cadê? Onde foi que parei? Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dai glória a Deus, a Adonai, a Hashem, ok? E falou assim, nós sabia nada, gente. Nós sabemos, tem muitas pessoas igual aqueles lá. Nós sabemos que esse homem é pecador. Sabia nada, gente. Que pecador é eles. Ok?
O Senhor Jesus nunca pecou. Vamos continuar a leitura. Respondeu ele, pois, e disse, o rapaz que foi curado, ok? Falou assim, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Porque aonde aconteceu o milagre, não tem como negar, gente. Não tem. Os religiosos, os anticristãos, eles querem negar as coisas. Mas quem viveu o milagre, gente, vai... Tem pessoas no passado que elas morriam pela fé. Porque as leis da época, os pagãos e até mesmo os religiosos judeus, eles queriam que a pessoa negasse. E a pessoa falava, não vou negar. Ela morria, mas não negava. Amém, glória a Deus, aleluia. Ok? Porque quem vive o milagre sabe, gente. As pessoas não vai na onda de quem nunca viveu um milagre. Não vai, porque as pessoas não sabem o que é milagre. Elas sabem até o que é filosofia, elas sabem até o que é língua hebraica, mas ela não sabe o que é milagre. Se ela nunca viveu um milagre no nome de Jesus, ela não sabe. Vamos seguir em frente, na graça do Pai Eterno. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E lá, todo curioso para saber como é que foi, né? Falar que Jesus era pecador, mas estava lá curioso querendo saber o que aconteceu com o rapaz, porque era assim, era o impossível do impossível aquilo ali, gente. Então mexeu, chocou os religiosos todinho de Jerusalém, ficou chocado com aquilo. Vamos lá. Respondeu-lhes, já vou-lo disse e não ouviste, para que eu quereis tornar a ouvir. O rapaz não era bobo, não. Eu já falei para vocês, porque vocês querem ouvir de novo. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O rapaz não era bobo, não. Ele era cego, mas bobo não era, não. Agora ele estava enxergando sua glória. Muito esperto. Ele falou, por quê? Já falei, vocês querem perguntando de novo. Vocês querem seguir ele? Quer ser discípulo dele? Aí que os caras ficou com raiva. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele, sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Essa arrogância aí, as pessoas que jogam a nova aliança fora. Okay? Todo arrogante, todo prepotente, anda assim, parece que tem um rei na barriga. Coloca umas roupas, umas vestimentas diferentes e acha que está mais santo que os outros. Vamos lá. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E ficou ali, sempre. O religioso é assim, gente. Ele vai bater sempre a mesma tecla. Tá lá a tecla, tá ali o ABC. E ele começa a bater no A e não sai do A. Ele não vai nem pro C. Ele fica só no A, falando mesma coisa, irrita, cansa, porque essas pessoas elas não têm novidade para contar. Então elas ficam só ali batendo na mesma tecla. Tudo era Moisés, mas eles não obedeciam a Moisés não, gente. Não obedecia. Se eles tivessem obedecido a Moisés, tinha crido em Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus mesmo falou isso. Vamos lá. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. E o rapaz estava bênção de Deus ali. O rapaz estava tendo coragem de enfrentar os religiosos. Só aquele rapaz sabe o que ele sofreu cego. Cuidado com os religiosos que vêm querendo mudar a tua fé, condenar cristianismo, falar que tudo é paganismo. Cuidado com esse povo. Cuidado, gente. Eles não têm experiência de viver o sobrenatural com Cristo. O rapaz foi corajoso. Porque o rapaz tinha sofrido. Só quem sofre sabe. Só quem recebeu um milagre sabe.
Ok? Ora, nós sabemos que Deus... Aí vai eles perturbando de novo o rapaz. Ora, nós sabemos que Deus, que Adonai, não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, esse ouve. O rapaz continuou falando para eles, olha, nós sabemos que Deus não ouve o pecador, que Hashem não ouve o pecador, né? Não ouve. Não ouve, ok? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Então, se Deus ouviu ele, é porque ele é temente a Deus, é porque ele está fazendo a vontade de Deus. O rapaz era inteligente, era esperto, não era bobo não. Cego era aqueles ali que estavam perturbando ele. Vamos lá para o 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Olha aí, gente. Já tinha 4.000 anos, isso nunca tinha acontecido, gente. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Se esse não for, em outras palavras, se esse não é o Messias de Israel, ele não ia poder fazer isso que ele fez. Mas aquele povo ali com aquela trave enorme nos olhos, só sabia condenar. Cuidado com essas pessoas que gostam de condenar. Condenar. Vamos pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando tudo isso aqui. É o que está escrito no Evangelho. Para a glória no nome de Jesus. Responderam eles e disseram-lhes: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós mesmos. Olha, aquele povo se achava um santarrões, gente. Se achava misericórdia. Isso é o espírito do religioso. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E expulsaram-no. E expulsou o rapaz de lá. Os santarrões. Aqueles que só sabem ver defeito nos outros. Jesus ouviu que o tinha expulsado. E encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Depois foi Jesus ficou esperando a oportunidade de falar com o rapaz a sós, ok? Jesus ouvindo que eu tinha expulsado, encontrando, disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ok? Os sábios de Jerusalém, só tirando 2, os outros ficaram tudo cego. Porque o Senhor Jesus falou: Eu vim para quem não enxergava, passa a enxergar. E quem acha que sabe demais, agora, a partir de agora, não está mais sabendo nada. O pessoal com tanto estudo, conhecia cada letra, cada significado de cada letra da Torá, mas eram ignorantes, era estúpido, acusava os outros, levantava falso testemunho. Era terrível, gente, terrível. E o Senhor Jesus falou: Eu vim para os que veem ficar cego. E os que eram cegos passam a enxergar. Não brinca com Deus, não. Não brinca, não, gente. Vamos seguir em frente. E aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe também: Nós somos cegos? Como diz, né, o povo fala, a carapuça serviu. Aí eles veio, aqueles que só sabiam condenar, veio perguntar se eles eram cegos. Disse-lhe Jesus: Se fossem cegos, não teria pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então eles quis dizer assim para Jesus: Você quer dizer que nós somos cegos? Não,
Nós conhecemos toda a Torá. Nós conhecemos tudo, nós sabemos hebraico, nós sabemos. Aí o Senhor Jesus falou assim: se fossem cegos, ou se vocês não conhecessem nada disso, vocês não iam ter pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, gente, não tenha pressa de conhecer as coisas, não. Não tenha pressa, não. Deixa Deus nos ajudar a conhecer conforme aquilo que a graça do Senhor chega ante nós, ok? Não tenha pressa, não. Ok? Porque esses que conhecem muito e não pratica, não ama Jesus, não pratica o Evangelho de Cristo, essas pessoas, gente, são as piores. E eu vos deixo aqui, leia o Evangelho de João. Hoje foi a segunda parte do capítulo 9, mas leia todo o capítulo 9. Você vê a luta que nosso amado Jesus tinha ali no meio daqueles religiosos. E esse grupo desses fariseus religiosos, eles estão se levantando. E eles estão atacando a igreja de Cristo. Eles estão atacando a igreja de Cristo. E muitas pessoas que diziam que era cristão, que era evangélico, por não conhecer o evangelho, está virando fariseus. Ok? Que o eterno Deus nos dê o livramento do engano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom, que o eterno Deus vos abençoe, que Cristo abra nossa mente, que nós possamos amar cada vez mais o Evangelho, as cartas apostólicas, porque é lá que nossa doutrina está. Pai, shalom.